E aí, queridos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade sempre avante no conhecimento, nas questões relacionadas, vamos alimentar a cachola, os neurônios de conhecimento. Então, a abordagem de hoje será sobre pirâmides etárias, Como que é isso, professor? Eu já até coloquei, possivelmente eu já tenha colocado, para que você, numa forma de estar sempre à frente do conteúdo abordado, já coloquei para que você pesquise o que é uma pirâmide etária. No seu material didático tem, caso você não esteja de posse, coloque aí no buscador da sua internet, coloque aí o que é, bota aí pirâmide etária, que você vai ver o desenho e a representação. Mas as pirâmides etárias é uma forma de observar o gênero. Como a gente falou dos gêneros na população, e a pirâmide etária ela vem complementar. Uma forma de observar o gênero e as faixas etárias. Aliás, você lembra das faixas etárias? Jovem, adulta, idosa, você lembra? De 0 a 19, jovem, de 20 a 65, adulta, de 65 em diante, idosa, lembra? Uma classificação, Isso é dentro de uma classificação, para observar alguns dados populacionais. Então, uma forma de observar o gênero e as faixas etárias de um país, em determinado momento histórico, por meio isso é ocasionado, essa forma, essa facilidade de observação das faixas etárias de um país num determinado momento histórico, ela se dá através das pirâmides etárias. As pirâmides etárias, e é bom que você coloque aí a nota no seu caderno, no seu bloco. As pirâmides etárias, elas são gráficos que representam as principais estruturas de uma população, como a sua distribuição por faixa etária e também por sexo. Demonstram também, numa pirâmide etária, a expectativa de vida, que corresponde também, é sinônimo para esperança de vida média que aquela população tem ao nascer. Então, gostaria que vocês fizessem a observação de qualquer pirâmide etária, para que você tenha uma ideia visual melhor. Mas a estrutura etária de uma população é a sua distribuição por grupos de idade, que podem ser reunidos em 3 faixas etárias. Acabei de falar: jovens, adultos e idosos. Em uma pirâmide etária, a população feminina geralmente está representada do lado direito e a população masculina do lado esquerdo. A escala da base da pirâmide permite a leitura do total ou da porcentagem de homens e mulheres e de sua distribuição em cada faixa etária. A largura da base da pirâmide, ela reflete a porcentagem de jovens de uma população, que é proporcional às taxas de natalidade, enquanto o topo indica a proporção de idosos e a expectativa de vida da população. Ok? Então, mais uma vez, peço que vocês estejam com a visualização da pirâmide para mentalizar esse esquema. Com base nas pirâmides, com base nas pirâmides etárias aí, e qualquer pirâmide que você possa pegar, você consegue verificar o regime demográfico de um país, ou seja, o padrão de crescimento e de distribuição populacional por sexo e por faixa etária. Como nós vimos já, quanto à faixa etária, que é o indicador mais usado, o regime demográfico ele pode ser basicamente de 3 tipos: população jovem, população em fase de envelhecimento e população envelhecida. Então, a população jovem, a população jovem, ela corresponde, em geral, aos países, em geral, os países subdesenvolvidos, em geral, os países subdesenvolvidos, onde o elevado crescimento vegetativo e a baixa expectativa de vida são responsáveis por pirâmides etárias de base larga,
e topo mais estreito, com mais de 45% de população jovem e menos de 10% na faixa dos idosos. A grande porcentagem de jovens, ela requer altos investimentos em educação, em saúde, né, para qualificar a mão de obra e obter as melhores condições de competição na economia do global, né? A pirâmide da América Latina, por exemplo, de 2015 é um exemplo, né, dessa fase da população jovem. Se você puder buscar depois, pirâmide da América, na pirâmide etária, né, da América Latina de 2015. Né? E quando nos referimos à população, os dados populacionais, eles têm uma estimativa anual, atualizadas, né? E tem um estudo de tempos em tempos para que haja a atualização correta, a atualização formal, a atualização realizada por cada país. Então, população jovem, né, que corresponde em geral aos países subdesenvolvidos. A população em fase de envelhecimento, esta corresponde a países desenvolvidos jovens, nos quais predominam os adultos, mas o contingente abaixo de 20 anos, ele representa parcela significativa da população. O crescimento demográfico é moderado e a expectativa de vida é elevada ou está em elevação, refletindo um bom padrão de vida, como é o caso dos Estados Unidos. A pirâmide da América do Norte, por exemplo, de 2015, ilustra essa fase de população em fase de envelhecimento, ok? Então, depois da população jovem, que corresponde em geral aos países subdesenvolvidos, nós vimos a população em fase de envelhecimento, que corresponde a países desenvolvidos jovens. Agora nós vamos ver a população, né, um pouquinho da população envelhecida. A população envelhecida corresponde a países desenvolvidos, particularmente os do norte e noroeste da Europa. E a Europa, né, tem algumas curiosidades, né, que alguns anos atrás, se não me engano, uns 5, 7 anos, um pouquinho mais, a Inglaterra estava dando uma certa Bolsa Família para quem tivesse filho, para o casal que tivesse filho. Né? Ou seja, era um incentivo para fomentar o quê? Os índices de natalidade. Tá? A mulher, o pai, ele ganhava, né, um período de auxílio, de período paternidade. Né? Nós temos aqui um período, quem é pai, quem tem o seu filho nascido, pode ficar no período, se eu não me engano, hoje no Brasil, a legislação não permite, eram 3 dias, agora eu acho que são até 7 dias, se não me falha a memória. Mas lá na Inglaterra, em alguns países da Europa, o pai podia ficar até 3 meses, né, cuidando do seu filho. Isso era um incentivo para quê? Para ele, né, produzir. E para as mães, aqui no Brasil hoje, a licença maternidade é de 3 meses, podendo estender até 6 meses, se não me falha a memória. E lá as mães poderiam ficar até 2 anos cuidando dos seus filhos, recebendo uma mesadinha do governo em euro. Então é um subsídio interessante, né, para fomentar a população jovem, para que a sua pirâmide etária não fique envelhecida, né, não fique dentro dos padrões de população envelhecida. Então a população envelhecida corresponde a países desenvolvidos, particularmente os do norte e noroeste da Europa. Nesse grupo, o desenvolvimento industrial contribuiu, já no século XIX, para a melhoria das condições socioeconômicas e médico-sanitárias da população, com a consequente elevação de sua expectativa de vida. A pirâmide etária da Europa, no ano de 2015, representa a estrutura de uma população envelhecida. Ok? Então, pesquisem, né, busquem essas curiosidades, né, as populações mais jovens, as populações mais idosas, e porque é até curioso os subsídios que os governos eles propõem, né, para que sua população não torne-se envelhecida, porque isso
gera todo um colapso, né, em suas questões econômicas. Eu quero que você pesquise sobre PEA e PEI, PEI e PA, tá? É a população economicamente ativa e a população economicamente inativa, que é o nosso próximo assunto. Mas estude, né? Amplie os seus conhecimentos, não fique apenas neste conteúdo. Eu exaustivamente peço para que não fique por aqui, né? Pesquise mais, sempre seja curioso e sempre busque mais e mais e mais estas curiosidades internacionais. Aí você vai saber, você vai ter uma ideia sobre as diferentes formas, né, de governar, as diferentes decisões, o que os governos estão proporcionando às suas populações para dar uma melhor qualidade de vida, né? Você lembra lá que o Japão está no top 5 das populações mais envelhecidas? Então, e o Brasil, né? Que será? Que o Brasil, onde o Brasil está no ranking atual? Então, eu quero que você pesquise mais, informação nunca é demais. Grande abraço, esteja, né, com muita saúde e paz. Tchau, tchau.